Bom dia. Que nós possamos então todos permanecer em paz. Que esta possa ser para todos nós uma oportunidade agradável e, acima de tudo, proveitosa. O que nos faz sair de casa numa manhã como esta, dirigindo-nos à casa espírita, certamente é o desejo sincero que temos todos nós de refletir, de meditar. Não vamos dizer aprender coisa nova, porque certamente nós estamos apenas reciclando ensinamentos, o que para nós todos é de grande valia. Essa frase que está aqui na lousa é muito importante. As repetições criam um clichê mental que se enraiza. Somos o que repetimos, no bem ou no mal. Então é sempre bom quando a gente consegue fazer isso, deixar um pouco de lado o sono, aquela vontade que nos arrasta para outras coisas e vir ao centro espírita. Uma das lições mais marcantes do Cristo, sem dúvida, está numa frase simples, celebrizada, até mesmo dentro da doutrina espírita, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo: buscai e achareis. Allan Kardec teve a oportunidade de inserir o ensinamento e apresentar logo de início um comentário muito lógico, muito racional, como era peculiar a ele, dizendo que o ensinamento do Cristo, buscai e achareis, é de suma importância para todos nós. É a mesma coisa que ajuda-te que o céu te ajudará. É a convocação para que nós façamos a nossa parte. E ele diz mais. Ele diz que é também a indicação clara, é a consagração da chamada lei do trabalho, que o Espiritismo nos apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando são ali relacionadas e comentadas as 10 leis morais, o decálogo espírita, conforme foi transmitido pelos Espíritos e organizado pelo próprio codificador. Então ele diz, é o princípio básico da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porque o trabalho deve conduzir, e certamente o faz, ao progresso, tanto de um lado quanto de outro, tanto com respeito ao progresso moral, como também com respeito ao progresso intelectual. Nós certamente observamos, sem grandes dificuldades, que o progresso intelectual se faz pela própria força das coisas, pela própria necessidade. Nós somos empurrados a crescer, a evoluir por esse lado, porque nós temos que sobreviver, nós temos que trabalhar, nós temos que procurar soluções. Então, essa busca leva o homem a crescer, mesmo que ele não queira, porque trabalhar nem sempre é agradável, pelo menos não é agradável para todos, tem muita gente que não gosta, mas a necessidade impulsiona, obriga praticamente, arrasta. Então o progresso se faz. Já o progresso moral se faz também, mas de uma forma muito mais lenta, porque já depende um pouco mais da vontade de cada um de nós. Então, nesse campo, muitas vezes, nós temos uma resistência um pouco maior. Por isso que o avanço é num ritmo mais lento, bem mais lento. Mas continua Allan Kardec a dizer sobre buscai e achareis.
É um princípio básico, o do trabalho, razão pela qual Deus não nos deu as coisas prontas. Obrigou-nos a buscá-las, a trabalhar por elas. E ele menciona ali o quê? As invenções, as pesquisas, as descobertas, enfim, tudo aquilo que vem ao longo de séculos e séculos, transformando a nossa vida, modificando a nossa forma de estar aqui nesse mundo, trazendo mais conforto, mais segurança, mais saúde, enfim, promovendo uma melhora geral, um bem-estar maior, porque tudo que aí está, tudo que é colocado à disposição, tudo que surge, certamente tem a finalidade de melhorar alguma coisa. Então, se você tem hoje um transporte rápido, se nós temos uma facilidade enorme nas comunicações, se na área da saúde temos cada vez mais exames mais sofisticados, capazes de oferecer diagnósticos cada vez mais precisos e seguros aos profissionais da medicina, enfim, em todos os campos, isso se deve certamente ao esforço de pesquisa, de trabalho, as descobertas se vão realizando, as conquistas vão surgindo, como fruto desse trabalho. Então, buscai e achareis. Os espíritos, por sua vez, executores das ordens divinas, mensageiros de Deus, do Cristo junto a nós, também não vêm trazer as coisas de mão beijada, as coisas prontas. Eles nos ajudam, é claro. Eles nos dão as forças que nós precisamos, eles nos inspiram, eles nos dão as ideias, mas a iniciativa de fazer, o esforço aplicado, aquela parte que compete ao homem encarnado, espírito nenhum faz, nós sabemos disso. Eu me recordo de um conto oriental bastante interessante e provavelmente conhecido de muitos, que diz assim: certa vez um mestre de sabedoria encarregou um discípulo de tomar conta de um campo, de uma plantação de arroz. No primeiro ano, o aprendiz cuidou para que não faltasse a água necessária, e o arroz cresceu bem, deu uma boa colheita. No segundo ano, ele teve a ideia de acrescentar um pouco de fertilizante, além da irrigação. A colheita foi maior, mais abundante, qualidade melhor. No terceiro ano, ele aumentou a quantidade de fertilizante, de adubo. O arroz cresceu rápido, até que a produção foi, em quantidade, foi razoável, mas o arroz não foi de boa qualidade, deu miudinho, sem brilho. Então o mestre, retornando e vendo o erro, disse ao discípulo: se você continuar aumentando a quantidade de fertilizante, de adubo, no ano que vem você não vai colher nada que preste. E nós na vida temos esse exemplo diariamente diante dos nossos olhos. A conclusão óbvia da história é a seguinte: você fortalece alguém quando você ajuda um pouco, mas certamente você enfraquecerá esse mesmo alguém se você ajudar demais, se você ajudar muito. É preciso que as pessoas cresçam por si mesmas. O amparo se faz, nós o recebemos do plano espiritual, certamente, na dose certa, a todo momento. A dificuldade em nós está geralmente no saber aproveitar, no saber receber, na sintonia e principalmente no nosso empenho de realização. No Livro dos Espíritos nós temos uma questão que nos ajuda a entender esse princípio. É a questão 479, onde o codificador perguntou aos espíritos: a prece é um meio eficaz para curar
obsessão. E a resposta obtida, conquanto a pergunta houvera sido específica, ligada à obsessão, a resposta foi mais abrangente. Os Espíritos disseram assim, e notem como isso é de suma importância, de alta relevância, A prece é um poderoso socorro para todos os casos. A prece é um poderoso socorro para todos os casos. A pergunta fora específica, tratava-se da obsessão, atuação espiritual, influenciação espiritual propriamente dita, nociva, prejudicial, que ocorre quando nós ofertamos a sintonia para que espíritos, por enquanto imperfeitos, tanto quanto nós, ou com alguma espécie de motivação contra nós, ou às vezes até mesmo sem nenhuma motivação, é aquela sintonia, aquela abertura que nós damos para que ocorra uma influenciação, uma atuação negativa. É a obsessão. Dizendo assim de modo bem rápido e simples. Nosso tema não é esse. Então a resposta vai abrindo. Prece é um poderoso socorro sempre, para tudo, para todas as situações. Mas, continuam os Espíritos a responder, mas, sabei bem, não basta murmurar algumas palavras para se obter aquilo que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Portanto, e aí eles voltam ao campo específico que havia sido perguntado. Portanto, cumpre que o obsedado faça, de seu lado, tudo o que for necessário para destruir em si mesmo as causas que atraem os maus espíritos. Então veja que resposta significativa. Ela nos abre, então, duas vertentes, duas considerações, dois lados, que vêm em sintonia, vêm ao encontro daquilo que a gente está falando. Buscai e achareis. Lembrando que a frase do Cristo, registrada pelo evangelista Mateus, é um pouquinho maior. Está lá no capítulo 7, Sermão da Montanha. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Então a gente tem os dois lados da questão tratados aqui, se a gente procurar entender bem. Pedi e obtereis. Nós temos o lado da prece. O lado da prece. Ele perguntou, a prece é um meio eficaz para curar obsessão? Ou seja, a prece ajuda nesses casos? Alguém está passando por uma influenciação espiritual, está sofrendo um processo de atuação espiritual. Prece ajuda? Todos nós sabemos que sim. Nós não precisaríamos nem ler essa pergunta e nem a resposta. Já sabemos disso. Mas o que importa é a abrangência da questão. Prece ajuda? Sim. É um poderoso meio de socorro? Sempre. Para todas as situações. Para todas as situações. Para todos os casos. Então a prece é algo de suma importância à nossa vida. Suma importância. Mas precisa ser bem compreendida. A própria resposta logo em seguida diz: sabei bem, não basta murmurar algumas palavras para se obter aquilo que se deseja. Nós temos que entrar um pouquinho nesse campo. Prece é sentimento,
ela tem que movimentar as cordas vibratórias das emoções, dos sentimentos, ela tem que ser emitida com fervor, dispensando até mesmo palavras, porém nunca dispensando o fervor, o sentimento e, em resumo, a fé, para que ela possa se alçar, para que ela possa criar o processo necessário de sintonia, habilitar-nos a receber a ajuda. Então é a prece. Mas a resposta também deixou claro que só a prece não basta. Eles falam, logo em seguida, ao fechar a resposta, que é preciso que a pessoa faça do seu lado aquilo que lhe compete fazer. No caso específico, foi com relação à atuação espiritual. Então ele diz assim: é preciso que o obsedado faça de sua parte o necessário para destruir em si mesmo, para eliminar as causas que atraem os maus espíritos para si. Que causas são essas? O que atrai para nós, para nosso lado, que faz com que se aproximem de nós espíritos dessa categoria, espíritos mais imperfeitos, com um propósito maléfico, enfim, espíritos inferiores, maus até. O que faz com que isso aconteça? É claro que todos nós também sabemos disso. São as nossas imperfeições morais, a nossa conduta, a nossa maneira de ser. É ela que determina. São os nossos atos, são os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. É isso que cria a chamada sintonia. Porque os espíritos não conseguem atuar sobre nós com tanta facilidade assim. É preciso que haja sintonia, faixa vibratória semelhante, parecida, afinidade. Nós temos uma coisa em nós chamada perispírito, que todos nós conhecemos, corpo espiritual, como definiu Paulo de Tarso lá atrás. O espiritismo mais modernamente define como perispírito, uma expressão criada por Allan Kardec, um neologismo cunhado para definir algo que sempre existiu, que faz parte do ser humano, só que não tinha nome, porque não se conhecia exatamente a sua existência. Com o espiritismo ele foi definido, é o elo, é o traço de união entre espírito, propriamente dito, espírito, o ser pensante, o ser inteligente, sede das emoções, do conhecimento, do sentimento, perispírito, elo que une ao corpo, para que o espírito possa agir, atuar sobre o corpo, movimentá-lo, manifestar-se. É preciso então este elo. Ele se chama perispírito. É de natureza, segundo o Espiritismo, semimaterial, fluídica, se expande, tem uma constituição etérea, invisível aos nossos olhos, porém ainda não é uma coisa, é de uma essência semimaterial. E o espírito desencarnado? Ele também tem o seu, que tem uma natureza também, uma constituição semelhante ao nosso. A comunicação, o processo que permite que um se ligue ao outro, vamos falar, por exemplo, uma comunicação mediúnica, uma manifestação de um espírito aqui dando uma comunicação, por exemplo, já não um espírito mau, qualquer tipo de espírito, é preciso que haja esta afinidade fluídica, que se faz por um processo vibratório em padrão semelhante. O mau espírito, o espírito perverso, o espírito mais imperfeito, com propósitos malignos, tem uma vibração baixa, tem um padrão vibratório muito baixo. Nós, para entrarmos num processo de sintonia com o espírito mau, é preciso que a nossa vibração, que o nosso padrão também esteja ali, mais ou menos em sintonia.
baixo também. Por isso é que esse processo se dá. E é por isso que os Espíritos resumem aqui, ao responder: é preciso que o obsedado faça da sua parte o que for necessário para destruir em si mesmo as causas que atraem os maus espíritos. Essas causas estão localizadas nas nossas imperfeições morais. Se nós conseguirmos elevar a nossa vibração, começando pela prece, mas não se limitando a ela, continuando pela mudança de atitude, pela vivência do bem, do amor ao próximo, buscando uma tarefa mais nobilitante, buscando modificar os hábitos enraizados, que são muitas vezes tão difíceis de serem modificados. Se nós conseguirmos mexer com tudo isso, o nosso padrão vibratório sobe, e aí a sintonia não se faz. Espírito nenhum com propósito malévolo vai conseguir nos alcançar, porque a dele é baixa, é necessariamente baixa. Se a nossa subir, nós saímos fora dessa faixa de alcance. Então é de suma importância compreendermos essa questão. E há uma outra, de uma natureza um pouquinho diferente, mas que nos coloca também no caminho da compreensão mais aprofundada do ensinamento do Cristo. Buscai e achareis. É a questão 532 do Livro dos Espíritos. Ali há uma pergunta importantíssima, como todas as outras, mas dentro desse tema, ela se encaixa com perfeição. Os espíritos podem afastar, podem desviar os males da nossa vida e ao mesmo tempo trazer para nós, atrair para nós prosperidade. Então vejam que ela vem realmente ao encontro das aspirações da maior parte das pessoas. Quem é que não quer, por exemplo, fazer uma prece pedindo a ajuda dos espíritos bons e que eles façam duas coisas básicas para nós só? Essas duas que ele perguntou. Primeira, afastar os males, remover todos os problemas, todas as dificuldades. E aí, logicamente, incluiríamos uma relação enorme. O que para um é mal, para outro pode não ser, mas em geral, doença, dificuldade financeira, desemprego, falta de afeto, uma série de situações, enfim, que nós consideramos como males, como aflições, coisas que nos afligem, coisas que nos perturbam, coisas que nos incomodam, que são desagradáveis. Então, remover tudo isso, primeiro ponto. E segundo, atrair para nós, trazer para nós prosperidade. Então seria o trabalho completo. Primeiro você tira tudo que é ruim e traz para nós tudo que é bom. A questão é esta: os Espíritos têm o poder de desviar os males da nossa vida e trazer para nós prosperidade, tudo que é bom? Esta resposta é ampla. Ela nos permite uma reflexão bastante profunda. Os Espíritos começam por responder assim. Então a primeira parte, vamos considerar dessa forma. Primeira parte, nem tudo. Os Espíritos respondem assim: alguma coisa podem fazer, nem tudo, porém, é possível fazer. Eles podem diminuir as nossas dores, podem nos dar forças, podem nos dar resignação, mas nem tudo pode ser removido, nem todos os males, como nós chamamos, podem ser removidos, porque existem males na nossa vida que pertencem aos desígnios de Deus.
Então, essa primeira parte da resposta, nem tudo é possível porque existem males, podem fazer, mas nem tudo, porque existem males que pertencem aos desígnios de Deus, mas sempre nos darão paciência e resignação para que nós possamos passar pelas situações desafiadoras. Então é muito interessante pararmos um pouquinho nisso. Existem males que pertencem aos desígnios de Deus, mas como que nós podemos entender isso na nossa vida? Que tipo de males existiriam que pertenceriam aos desígnios de Deus e, como tal, não poderiam ser removidos? É claro que qualquer pessoa que já estudou um pouco mais a doutrina espírita sabe a resposta a isso, sabe do que se trata. Mas só para reciclar um pouquinho, porque às vezes nós temos uma grande dificuldade, mesmo sabendo, nós temos uma grande dificuldade de aceitar, de compreender, quando as coisas não boas, chamaríamos de coisas desagradáveis ou ruins, quando os chamados males acontecem. Então nós temos que entender o processo a partir de um conceito simples da doutrina espírita, que é o da reencarnação, da pré-existência da alma, considerando que nós todos trazemos conosco uma carga, um patrimônio, enfim, aquilo que nós todos já constituímos até ali, pelos nossos atos passados, ações boas, ações negativas, enfim, não é? Então, aquilo que pertence aos desígnios de Deus e que não é tão bom na nossa vida, são aquelas provações que nós já trazemos delineadas na nossa carga evolutiva, no nosso quadro provacional, e que dificilmente poderão ser removidas, ou pelo menos inteiramente, da nossa vida, porque nós necessitamos daquilo como decorrência do nosso passado. É a lei de causa e efeito. Agora, a sequência da resposta nos leva a entender um pouquinho mais essa questão. Os Espíritos dizem assim, respondendo à pergunta de Kardec, como nós vimos na primeira parte, não o podem fazer inteiramente, porque existem males que pertencem aos desígnios de Deus. Então nós entendemos o que se trata. Trazemos conosco um quadro provacional. E aquilo vai se apresentar na nossa vida, que é uma necessidade, e que muitas vezes nós próprios escolhemos, antes de reencarnar no mundo espiritual, mais conscientes, mais lúcidos, sabedores da nossa realidade espiritual, onde a gente tinha fracassado antes, enfim, fizemos, até certo ponto, um pouco mais, um pouco menos, ou participamos dessa programação, fizemos escolhas, porque sabíamos que aquilo seria bom para nós, às vezes até uma limitação ou outra quando encarnado aqui, uma restrição ou outra, que funcionaria aqui como freio, como limitador, porque nós sabíamos que antes já tínhamos escorregado naquele campo. Então pedimos às vezes até um defeito físico, uma limitação, uma coisa que vai funcionar aqui como freio, que vai nos ajudar a manter o equilíbrio, a manter o rumo que nós traçamos antes de reencarnar, coisa que não fizemos antes. Então isso dificilmente poderá ser removido assim num passe de mágica pelos Espíritos, porque senão nós nos veríamos frustrados na nossa tentativa de reajustamento com a lei de Deus. Agora os Espíritos prosseguem dizendo o seguinte: depende de vós, porém, vejam como isso é importante, depende de vós, porém, desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Depende de vós, porém, desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Então no início eles falam, às vezes não é possível, porque tem uma carga provacional que faz parte do processo evolutivo, mas depende muito de nós, ou seja, nós ainda detemos conosco a capacidade de mudar muita coisa do rumo da nossa existência a partir dos nossos atos, a partir do modo como nós estamos
conduzindo a nossa existência, como têm sido as nossas ações. O nosso comportamento atual, sem dúvida nenhuma, pode significar uma liberação mais, vamos dizer assim, uma liberação abreviada dos nossos males, diminuí-los com os nossos atos positivos, ou o nosso comportamento também pode significar um agravamento naquela condição já existente de almas endividadas perante a lei de Deus. Depende, portanto, nós temos a faca e o queijo na mão, em muitas situações. É claro que tem algumas que não dá para mudar. É preciso aí entrar a compreensão, a aceitação, não passiva, mas a compreensão e aceitação, no sentido de que o indivíduo não vai se revoltar, porque tem a capacidade de entender o processo e vai aceitar, mas vai prosseguir dentro das suas possibilidades, trabalhando para melhorar, trabalhando para modificar. Claro que tem, portanto, aquelas que não podem ser modificadas, mas em grande parte das situações, nós somos os autores diretos, nós construímos o nosso destino a cada instante. O destino não é, portanto, uma coisa irrevogavelmente traçada, nasceu, tinha que ser assim, porque Deus quis que fosse. Não, muitas vezes não. Muitas e muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida por consequência direta do nosso modo de agir, de algo que nós fizemos ontem, anteontem, semana passada, mês, ano passado, não importa. Os Espíritos nos falam isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente encontra uma explicação interessantíssima. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos descobrir. Os Espíritos dizem assim: se nós dividirmos os males que nos afligem aqui, as tribulações dessa vida, em 2 pacotes, colocarmos no primeiro deles aqueles males, aquelas dificuldades, enfim, que nos afligem hoje, que são a consequência direta de atos que nós praticamos nessa existência. E no outro pacote, o número 2, nós colocamos aqueles males que nos atingem, que nos afligem, cujas origens nós não encontramos nessa vida de jeito nenhum. Já examinamos, já procuramos com isenção, com honestidade. Não, isso eu não tenho nada que eu tenha feito nessa vida que possa ter me causado isso. Então é de vidas passadas. Ok, então vida atual ou vidas passadas. Dizem os Espíritos que o primeiro pacote, o dos males que nós provocamos agora, nessa vida, como resultante dos nossos atos, da nossa maneira de agir, será muito maior este pacote do que o outro pacote composto por males que remontam a outras existências. Daí nós percebemos claramente esta resposta que eles dão. Depende de nós, depende em grande parte de nós. Nós temos a faca e o queijo na mão para modificar a maior parte dos nossos problemas, para pelo menos atenuá-los, pelo menos reduzir o seu impacto na nossa existência. Tem muita coisa que elas estão traçadas, elas estão mais ou menos traçadas no nosso quadro existencial. Elas compõem o nosso quadro kármico, como se costuma dizer. Muita coisa que irá se manifestar ou não, a depender do nosso modo de agir aqui, quando encarnados. Que irá se manifestar ou não. Trazemos potencialmente, pode ou não acontecer. Algumas não tem jeito mesmo, o indivíduo já nasce com ela e vai levar aquilo para a vida inteira. Qualquer um de nós sabe disso, evidentemente. Uma doença congênita, o indivíduo nasce com ela, nasce com uma deficiência física, com qualquer... Isso não vai mudar, provavelmente não vai mudar durante toda a vida. Essas não. Tem coisas que não se pode mudar mesmo. É um teste, provavelmente, é uma aprovação ou um resgate, sabemos disso.
Mas há, como vemos, pela essa análise toda que os Espíritos nos passam, há uma grande quantidade de situações, de circunstâncias, que nós trazemos conosco já da reencarnação, antes de reencarnar, que poderão se dar ou não, ou poderão se dar com uma intensidade menor, porque nós agora estamos agindo bem, estamos angariando créditos. Então nós já somos merecedores de algo, já criamos um crédito, já criamos um lado positivo, diminuímos o vermelho da nossa conta com Deus. Então, vejam que são três coisas distintas. Aquelas que vêm conosco, que não dá para mudar mesmo, que acontecem de qualquer forma, ou já até nascemos com elas. Aquelas que nós trazemos, a segunda, trazemos potencialmente, que poderão acontecer ou não, dependendo de como nós estamos agindo, ou poderão acontecer com a intensidade menor. E terceira, aqueles males que nós criamos aqui, agora, com as nossas ações impensadas, com a nossa imprudência, com a nossa imprevidência, com os nossos descuidos, seja porque nós somos precipitados, seja porque nós nos irritamos com facilidade e, dependendo das circunstâncias, extrapolamos e criamos uma tempestade num copo d'água, seja pela razão que for, nós criamos. Então os Espíritos, ao dizerem isso, nos orientam: vocês têm a faca e o queijo na mão, depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Por quê? Eles falam, por quê? E aí tem o complemento: Deus vos deu a inteligência para usar, e é sobretudo por meio dela que os bons Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis, mas eles só assistem aos que sabem assistir a si mesmos. Este é o significado das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. É assim que eles fecham essa terceira parte da resposta. Deus vos deu a inteligência para usar, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos assistem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Agora, como que um bom Espírito vai nos assistir e sugerir pensamento favorável, se a nossa faixa vibratória está lá embaixo, se nós não damos sintonia para que isso aconteça? Ele vai ter uma enorme dificuldade. Quem vai conseguir essa sintonia conosco? Aqueles mais infelizes, cujo processo descrevemos no início. Então, tudo se liga. É preciso que a nossa suba, que os Espíritos consigam nos dar essas ideias favoráveis, que eles possam nos auxiliar, criar esse processo de sintonia. Uma historinha singela que corre por aí, a gente vê isso com uma certa frequência até, mas como tudo é repetição, reciclagem, e como é isso que funciona mesmo, como já dizia Napoleão Bonaparte, a essência da retórica é a repetição. Vamos repeti-la. Certa vez, 2 moscas caíram num copo de leite. Bom, pelas expressões a maioria já conhece, mas eu vou contar do mesmo jeito, porque é reciclar. 2 mosquinhas caíram num copo de leite. A primeira era forte, valente. Então logo caiu no copo de leite. Vamos imaginar aqui o copo cheio, quase até na borda, um pouco mais para baixo. Ela nadou até a borda e já tentou logo subir pela borda do copo, mas ela estava com as patas molhadas, as patinhas molhadas, a superfície era escorregadia. Ela tentou subir,
estava com um peso enorme, o leite segurando, ela não conseguiu subir. Tentou, não conseguiu subir, ela era forte, valente, mas não era perseverante. Desistiu, se entregou, afundou no leite e morreu. A segunda mosca, apesar de não ser tão forte quanto a primeira, era tenaz, perseverante, lutadora. Então ela ficou lá no meio, se debatendo, se movimentando, e acabou criando, como se sabe, um nódulo de manteiga. Então ela subiu em cima, esperou as asas secarem e voou, salvando a própria vida. Isso enaltece, sem dúvida nenhuma, a força, a eficácia, a importância da perseverança, persistência, do espírito de luta. Mas há uma sequência. Mais tarde, tempos depois, esta mesma mosca tornou a cair por descuido num copo. Só que dessa vez era um copo de água. E ela, certa de que já conhecia a solução para o problema, começou a se debater, na certeza, na esperança pelo menos, de que logo conseguiria se salvar. E se debateu, pousou na borda do copo outra mosca, viu ali a aflição da sua companheira e gritou para ela: ó, tem um canudinho lá do outro lado, na borda do copo, suba por ele e você se salva. E ela se voltou para a outra que dava a sugestão, toda arrogante, cheia de sabedoria, e falou: não, pode deixar que eu já conheço a solução aqui para esse problema, deixa comigo. Se debateu, como não era leite, era água, acabou exaurindo as próprias forças e morreu afogada. Então a gente percebe com clareza a mensagem, né? Como é que os Espíritos podem nos ajudar? Primeiro é preciso que haja o processo de sintonia, que já não é uma coisa tão fácil, mas eles dão um jeitinho e nos intuem. O anjo de guarda deve ter um trabalho terrível, mas ele muitas vezes consegue. Mas a segunda parte é que é mais importante. É aquela assim: faça isso. E nós aqui, do alto da nossa sabedoria e arrogância, deixa comigo, compadre, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer do meu jeito. E fazemos constantemente as bobagens que estamos acostumados a fazer. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Esse é o significado das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Deus nos deu a inteligência para usar, e é sobretudo por meio dela que os bons Espíritos nos assistem, sugerindo-nos pensamentos favoráveis. Mas é preciso que nós tenhamos a iniciativa, a sabedoria de colocá-los em prática. E a última parte da resposta, eles dizem assim: em outras palavras, eu certamente não vou me recordar do texto exato, mas o significado é este: nem tudo que vos parece um mal é de fato um mal. Muitas vezes um bem vai resultar do mal, que será muito maior do que o próprio mal. E é isso que não compreendeis, porque não vedes senão o momento presente, não pensais senão no momento presente e na vossa pessoa. O que significa claramente que nós somos imediatistas e com frequência egoístas, numa dose ou noutra, numa proporção ou noutra. Então, nem sempre aquilo que parece um mal é um mal.
Às vezes um bem vai resultar do mal, que será muito maior do que o mal. Mas nós não temos essa capacidade de enxergar, essa capacidade de compreender isso, e muito menos a de esperar, porque somos imediatistas. Não está bom agora, eu quero agora, nesse momento. Isso me incomoda agora. Eu quero que tire isso da minha frente. Então imagine uma coisa simples, uma reflexão simples. Pense numa criança, porque nós não somos muito mais do que uma criança espiritual, espiritualmente falando. Mas pense numa criança. Pense numa criança que a mãe chama todo dia de manhã, obriga a levantar, escovar dente e manda para a escola. Na visão infantil, em grande parte das vezes, isso é um incômodo muito grande. É desagradável, porque ela não consegue enxergar o futuro. Ela está vendo o momento presente, ela quer ficar ali, ela quer dormir, ou ela quer brincar, ou ela quer... enfim, ir para a escola é uma coisa desagradável, incomoda. Então nós somos assim. Nós agimos assim em grande parte das situações. Nós não somos capazes de projetar um acontecimento um pouco mais além e vislumbrar os resultados positivos que aquilo trará. É duro hoje, é sofrido hoje, mas amanhã eu colherei o resultado que será altamente benéfico. É difícil para a maioria das pessoas. Pessoas querem resultados imediatos. É a imaturidade, como dizem os psicólogos, os psicanalistas, é a imaturidade que muitas vezes compõe a estrutura emocional do ser humano. É a imaturidade. É a incapacidade de conviver com uma coisa desagradável no presente para colher o resultado melhor mais adiante. É a imaturidade. Você dá uma semente para o indivíduo, plantar, para no futuro colher um monte. Ele come a semente, porque ele quer o benefício imediato. Ele não é capaz de plantar para esperar o benefício futuro. E nós, em geral, somos assim. Somos imediatistas, somos egoístas, pensamos só em nós. Se não está bom para mim, se a situação não me agrada, pode ser boa para a maioria das pessoas, mas se não é boa para mim, eu não vou querer. E se eu tiver poder para mudar, eu vou mudar. Porque todo mundo está bem, mas eu não estou. Então nós somos egoístas. Então esse processo precisa ser compreendido com mais profundidade. Nós precisamos refletir, nós todos precisamos refletir. Que essa é uma questão da mais relevante importância. Buscai e achareis. A vida se compõe de 1000 detalhes, de 1000 provações, como dizem os Espíritos, às vezes alfinetadas, enfim, com as quais nós precisamos ir aprendendo a conviver, nos ajustando, nos adaptando, nos adequando, tendo jogo de cintura e ao mesmo tempo sempre trabalhando, sempre indo em busca, sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando angariar méritos, angariar créditos, porque a lei divina, a contabilidade divina funciona assim. Se nós temos bastante crédito, nós conseguimos anular uma porção de débito. É igual banco, conta bancária. Se faz bastante depósito, o seu vermelho vai diminuindo até que equilibra a conta. Nós precisamos fazer assim, trabalhar, fazer o bem, praticar o máximo possível os ensinamentos que a gente vai recebendo, para a gente poder se ajustar com a vida. E a vida se ajusta conosco, na justa medida daquilo que nós fazemos. Que Deus nos ilumine, nos oriente, nos dê bastante força, para que nós possamos sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, fazer a nossa parte. Porque se fizermos assim, nós temos a certeza, trabalhando, confiando e com a ajuda infalível que nós vamos receber do alto, não haverá obstáculo, não haverá dificuldade, não haverá desafio que nós não consigamos levar de vencida nessa vida e chegar ao fim dela com um resultado satisfatório. Muito obrigado a todos, tenham um bom domingo.